Dois times muito tradicionais do Brasil. Times com muitas glórias, sendo do passado ou do presente. Duas equipes com retornos de grandes jogadores formados em suas categorias de base. Mas será isso o suficiente para ter um plantel bem reforçado nesta temporada? Hoje, a Astrofut vai analisar a janela de transferências do Sansão, Santos e São Paulo. Claro, depois da vinheta. Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu sou o Jonas, o seu apresentador, e seja muito bem-vindo à Astrofut. Aqui você vai ver conteúdos do futebol brasileiro e das principais ligas europeias toda semana. Nesse quadro eu vou analisar todo o preparo dos 20 times da Série A. Porém, a diferença é que agora vão ser 2 times por vídeo, para otimizar tempo até o início do Campeonato Brasileiro. A análise vai ser feita da seguinte maneira. Primeiro eu vou ver como foi o ano anterior e depois quais foram as saídas e entradas no elenco do time. Daí será feito um esboço do time titular, observando aonde encaixar os reforços baseado no estilo de jogo do time e do jogador contratado. Começando pelo São Paulo, vamos ver como é que foi o 2024 do Tricolor Paulista. Esse último ano teve um começo mágico para o Tricolor Paulista, conquistando a Supercopa do Brasil em cima do rival Palmeiras. O começo de trabalho de Thiago Carpini era muito promissor. Entretanto, o desempenho do time caiu exponencialmente conforme os dias passavam. No fim, Carpini foi demitido com 50% de aproveitamento. Então foi contratado o técnico Luiz Zubeldia, ex-técnico da LDU. Com o argentino à frente do soberano, foi conquistada a 6ª colocação da Série A, tendo uma vaga na Libertadores. Agora você me pergunta quais foram as mudanças no elenco. O São Paulo começou seu 2025 em dezembro de 24, com a saída do experiente lateral Rafinha, que seguiu rumo ao Curitiba sem custos. Além disso, Michel Araújo foi comprado pelo Bahia por quase 3 milhões de euros, e Rodrigo Nestor se juntou ao companheiro no Esquadrão de Aço, por empréstimo. O meio-campo Galopo foi emprestado ao River Plate da Argentina. Wellington Rato foi para o Vitória. Por fim, William e João Moreira foram contratados pelo Porto, o primeiro por 6 milhões de euros e João Moreira foi por empréstimo. Portanto, era necessária a contratação de laterais, já que Wellington foi para a Inglaterra no ano passado e Rafinha deixou uma lacuna no lado direito. Além disso, vendo os incontáveis problemas de transição, era necessária a vinda de um camisa 10 clássico. Levando isso em consideração, o São Paulo trouxe o ótimo meio-campista Oscar, vindo de graça após término de contrato com o Xangai Port da China. O lateral esquerdo Wendel, que esteve nas últimas convocações de Dorival Júnior, chegou ao Morumbi a custo zero também. Outro lateral esquerdo que chegou no tricolor foi o argentino Enzo Dias, vindo do River Plate por empréstimo. E atendendo à demanda deixada por Rafinha, Cédric Soares chega ao Morumbi em contrato de 3 anos, visando a sua condição física. Então fica a pergunta: como que vai jogar o São Paulo? O Zubeldia costuma usar um 4-2-3-1 com pouca posse de bola, isso desde os tempos de LDU. O seu estilo de jogo costuma ser bem vertical, construindo jogadas desde os 2 zagueiros, fazendo com que seus pontas recuem para ajudar na construção. Sabendo disso, o último jogo do São Paulo, no momento que esse vídeo foi gravado, foi contra a Inter de Limeira pelo Paulistão. O time entrou com Rafael no gol, Arboleda e Sabino na zaga, Enzo Dias na esquerda e Igor Vinícius na direita, Pablo Maia e Alisson como volantes, Oscar de camisa 10, Lucas na direita, Ferreirinha na esquerda e Caleri fechava os 11 iniciais. Partindo das necessidades do time e as contratações feitas, eu não faria tantas mudanças, mas acho interessante Cédric ser testado, não só como lateral, mas como zagueiro também, vendo seu estilo mais defensivo. Todavia, já que ele não está 100% fisicamente, é melhor deixar do jeito que está. A entrada de Wendel pode ser questão de tempo, mas o ex-Porto precisa ralar bastante para tirar o Enzo Dias da posição. O argentino está em ótima forma, enquanto o Wendel está voltando de lesão. Um ponto forte em ter essa dúvida de laterais é que os dois se encaixam como uma luva no esquema do Zubeldia, já que eles têm um estilo de lateral completo, que ataca e defende bem. De resto, podemos destacar André Silva e Luciano como boas opções para substituir Caleri, mas eu pessoalmente prefiro o argentino. Saindo da selva de pedra e indo para a praia, vamos ver como é que foi o 2024 do Santos. O Peixão teve um começo de ano monótono, pois havia acabado de ser rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história. O Peixe buscava uma reformulação. Então, nas mãos de Fábio Carille, apesar de não ter tido uma relação tão boa entre clube, técnico e torcida, o time conquistou a Série B, levou o troféu para casa e retornou à elite do futebol brasileiro. Passando para as mudanças no elenco, a lista vai ter que ser longa, porque o Santos vendeu muito e contratou muito.
Já que o time voltou para a Série A, o Santos decidiu montar um time que primeiramente garantisse a sua permanência na elite. Com esse objetivo em mente, o Peixão teve uma lista de dispensa maior do que o de costume. Começando pelas dispensas, o clube teve as saídas de Lucas Braga, Renan, Enzo Becerra, Juliano, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima, João Lucas. Rodrigo Ferreira, Billy Arce, Vinícius Barreiro, Luizinho, Lucas Barbosa, Alisson, Zanocelo, Luiz Felipe, Otero, Jonathan e Alex. Levando em conta esse alto número de saídas, o Santos precisava refazer a base do time e dar mais corpo ao elenco, ou seja, muitas contratações. Agora falando daqueles que chegaram ao clube, o Santos contratou o lateral Rainer em definitivo, vindo do Azuris, e mais um empréstimo também foi o de Luizão, deixando de vez o Novo Horizontino. Outros nomes que chegaram ao Santos foram Tiquinho Soares, vindo do Botafogo após término de contrato, Tassiano, chegando do Bahia por 4,5 milhões de euros. Outros nomes que vão jogar no Santos em 2025 são Álvaro Barreal, chegando do Cincinnati, Gabriel Veron, ex-Porto e Palmeiras, Léo Godoy, rebaixado com o Atlético Paranaense, e Zé Ivaldo, ex-Cruzeiro, todos eles por empréstimo. O atacante David Washington fazendo seu retorno por empréstimo do Chelsea, e um nome que está praticamente acertado e só falta anunciar no momento que esse vídeo foi gravado é o de Benjamin Hohlheiser, vindo do Benfica. Outro nome que não teve anúncio oficial, mas já está treinando no CT Repelé, é o nome de Zé Rafael, chegando do Palmeiras por 2,5 milhões de euros. Como eu disse, não foi anunciado ainda, mas está praticamente fechado. Por último, mas longe de ser o menos importante, o anúncio mais impactante dos últimos anos do futebol brasileiro ocorreu. O príncipe da vila, Neymar, retornava ao Peixe após 12 anos fora. O craque chegou ao Santos de graça após a rescisão amigável com o Al Hilal, herdando a camisa 10 que tinha sido aposentada no ano passado, quando o time estava na segundona. Depois de tantas mexidas, como que vai jogar o Santos? Pedro Caixinha é mais um adepto do jogo posicional, jogando num 4-2-3-1 com uma saída de 3. O seu trabalho no Bragantino consistia em um lateral recuado atuando como terceiro zagueiro e um mais espetado como se fosse um ponta. Por lógica, o extremo deveria jogar mais pelo meio, se aproximando do ponta de lança e do camisa 9, enquanto o outro teria um corredor somente para ele. O último jogo do Santos no dia dessa gravação foi contra o Novo Horizontino, pelo Paulistão. O time foi escalado com Gabriel Brazão cobrindo a meta, Gil e Zé Ivaldo na zaga, Léo Godoy e Vinícius Lira nas laterais, Rincon e Pituca como volantes, Neymar como ponta de lança, Guilherme Soteldo de extremos e fechando com Tiquinho. Falando de alterações, o nome que considero intocável é o de Gabriel Brazão. O goleiro está numa ótima fase e tem teto para subir ainda mais. Visando o condicionamento físico e a idade avançada, eu vejo como válida uma substituição de Gil, colocando Luan Pérez como titular. Zé Rafael é uma opção muito promissora no elenco santista, sendo uma boa opção para rodar o elenco com Rincon e Pituca. O quarteto de ataque, se estiver em boas condições físicas, não deveria sofrer alterações, mas vivendo a realidade onde as constantes lesões de Neymar acontecem, até ele se readaptar, eu começaria os jogos com Tassiano, dando minutagem aos poucos para o camisa 10 santista. Sendo assim, não dá para dizer que as janelas foram ruins, vendo a qualidade dos nomes contratados pelos clubes. O São Paulo cobriu as lacunas que estavam abertas, mas eu traria um lateral direito com melhores condições físicas. Tirando isso, o clube se reforçou bem e deu uma renovada necessária no elenco, mantendo ele competitivo. Nota 8 de 10. O Santos, que teve tantas dispensas, se reforçou muito bem levando em conta o cenário que o clube se encontra, trazendo nomes que são ao mesmo tempo bons e têm potencial de evolução muito alto. Os nomes se encaixam muito bem do esquema do Pedro Caixinha e colocam o Santos um patamar acima do que ele foi nos últimos anos. Nota 8 de 10 também. Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado. Dá um like e se inscreve para mais conteúdos assim, e aproveita e dá uma passada em nossas redes sociais. Deixa nos comentários qual time você quer que eu analise no próximo episódio. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo da AstroFoot.